Eu queria compartilhar com vocês, se você pode, abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, um texto, um clássico, muito conhecido. Eu creio que Deus tem mais uma porção para nós nessa noite, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, do primeiro versículo em diante. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, ou força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 10 agora. E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaína, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no vale, no fim do vale, diante do exército de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, 20.
E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Jeosafá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar, e em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chama aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada, palavra maravilhosa que Deus nos deu aqui para esta noite. Não é verdade? Aqui nos fala a palavra que vieram alguns, né, com a notícia ruim para o rei Josafá, dizendo assim: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eles que já estão pertinho, eles que estão chegando. Né? A gente vê que algo tremendo em tudo isso foi que às vezes em nossa vida aparecem alguns para trazer algumas notícias, como ultimamente a gente tem visto tantas notícias, né? Cada um fazendo o seu diagnóstico, cada um fazendo a sua interpretação do que está acontecendo hoje na nossa nação, no Brasil, e também em várias nações do mundo, ao redor da Terra. Não é verdade? E quando chegou essa notícia, alguns receberam com indiferença, sem muita importância, e a gente vê que parece que vai aproximando mais próximo da nossa região, mais próximo da nossa cidade, mais próximo do nosso estado, né? A gente vai começando a preocupar, e assim então, quando chegou esses mensageiros, dizendo para Josafá que veio uma grande multidão, e eles estão muito perto, estão em Engede, e era uma distância curta. E eu não sei qual é a multidão que está vindo contra a sua vida. Eu não sei se essa é a pandemia, eu não sei se tem outras áreas da sua vida que já não estava bem e talvez agora também não está facilitando nada, não é verdade? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Né? Deus tem solução para todas as coisas. Deus tem solução para o seu caso, Deus tem solução para o momento que você está passando, para a dificuldade que você tem enfrentado, né, pelos inimigos que estão vindo contra você. Talvez você fale assim: meu Deus, eu não sei por que tanta luta. Parece que não me querem neste lugar. Talvez você sente isso, às vezes, há momentos que você sente isso, dizendo, parece que querem te tirar do lugar que você está. Parece que o inimigo não quer que você more onde você mora, parece que o inimigo trabalha onde você trabalha, não tem as amizades que você tem tido, e você parece que é tudo errado em minha vida. E tem uma hora que nós passamos pelos momentos dessa maneira, dessa conjuntura. Aleluia. Mas Deus, Ele é fiel. Até o final dessa mensagem você vai entender o que o Senhor tem para nós neste lugar. Aqui, a primeira crise que houve, que nós sabemos, é que Josafá ele temeu. A Bíblia no versículo 3 aqui, 2 Crônicas 20, diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Né? E apregou jejum em todo o Judá. Hoje nós conclamamos o ministério de Shekinah, nosso ministério jejuando, para estarmos orando, durante 15 minutos durante o dia, durante todos os dias, durante 15 minutos por dia, até o dia 1º de maio, pela nossa vida espiritual, pelo nosso ministério, pela nossa nação, pelos nossos familiares. Este é um dos segredos da nossa vitória.
a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Na carta a Tiago. A oração de um justo. E você fala assim, mas eu não sou digno, eu não sou justo, não. Se você recebeu Jesus, se você tem Jesus no seu coração, você é justo não pelas suas obras, não pela sua capacidade, mas você é justo porque o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, ele te justificou, ele me justificou. É por isso que a nossa oração tem poder. Não é verdade? Eu não acredito sobre o poder de mente, eu não acredito sobre a força da mente, não. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder que a palavra tem quando nós liberamos uma palavra. Uma palavra liberada da forma errada, ela pode matar. Mas uma palavra liberada da forma correta, ela pode trazer vida. Ela pode trazer transformação. Ela pode trazer cura. Não é verdade? Ou alguém fez um experimento aí, está rodando nas redes sociais, onde o japonês colocou 3 vasilhas. E um deles ele falava que não gostava, o outro era indiferente para aquele recipiente, e um outro ele todo dia abençoava aquele recipiente com aquele arroz. E depois de 30 dias aproximadamente, aquele arroz que era indiferente estava totalmente mofo, aquele arroz que ele ministrava uma palavra que não prestava, apodreceu e ficou preto, enquanto o outro arroz começou a ter uma fermentação, exalando um cheiro gostoso. O poder da palavra tem muita ação quando nós lançamos ela na hora certa. Em Provérbios diz que a palavra certa é como maçãs de ouro em salva de prata. Não é verdade? Se nós soubéssemos refrear nossa língua, nós seríamos perfeitos diante do Senhor. Porque muitas vezes nós soltamos com a nossa boca palavras que não agradam a Deus, palavras que ferem sentimentos, palavras que matam. Às vezes nós pensamos que matar é simplesmente uma pedrada, como no caso de Estevão, né? Uma facada, um tiro, algo não. Muitas vezes a palavra. Então, nós precisamos usar o poder da palavra, profetizar, para declarar que Deus é poderoso para abundar em nós toda a suficiência, toda a necessidade daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos e precisamos, em nome de Jesus. O primeiro tópico que marca aqui essa estratégia que Deus dá para o rei Josafá, né, humilhar diante do Senhor. Ele temeu e buscou a Deus. Ele humilhou diante do Senhor. Diante de Deus, ele se humilha. No versículo 13, do versículo 12, ele diz assim, nosso Deus, porventura não julgarás. Ele lembrava a Deus algo que não precisava lembrar. Mas ele fala, Senhor, essas terras todas são nossas. O Senhor já tinha decretado através de Abraão. Então isso aqui é dos nossos pais. Né? E o versículo 12, ele diz assim, na segunda parte, porque em nós, versículo 12, primeira parte mesmo, nosso Deus, porventura não julgarás, e porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Então Josafá declara assim que não havia força nele, havia exércitos de todos os lados vindo contra o exército de Judá, contra Israel. E não havia força, havia divisão do reino do norte, que era Samaria, e o reino do sul, que era Israel, que era o reino de Judá. Então, essa divisão agora vem contra ele, ele não tinha força, ele falava assim, nós não temos força para isso. Esses dias nós temos, às vezes, teve momentos que eu senti tão pequeno, tão fraco. Falei, meu Deus, a gente não sabe de onde que vem os problemas, de onde que pode estar vindo esse vírus, né? De onde está vindo essa enfermidade, de onde está vindo isso. A gente sabe, tem um conceito. Se você soubesse que estivesse dentro daquela padaria, você não entraria ali, não é verdade? A multidão, os problemas vinham e Josafá falou assim, olha, não resta força em nós mais. Não resta força em nós. Mas uma coisa é declara, os nossos olhos estão postos no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Parafraseando com essa palavra, nós vemos que Davi, quando ele volta de uma batalha, ele voltou de uma batalha em Siclag, quando ele chega, em 1 Samuel capítulo 30, ele volta, eu imagino que tanto Davi como todo o seu exército, todos os homens de guerra, de batalha ali, voltam para casa querendo encontrar a família, encontrar a esposa, abraçar os filhos.
né? Mas quando eles chegam no arraial deles, não havia nada. O inimigo tinha queimado todo o arraial. O inimigo tinha entrado ali, queimado o arraial todo de Davi, levado as mulheres cativas, levado as crianças, matado tudo, acabado com tudo. E a Bíblia diz que Davi desfaleceu ali, e os amigos dele queriam até apedrejá-lo. Tem hora que, como Jó, os próprios amigos acusando. Tem hora que você se sente realmente sem força nenhuma. Tem hora que, meu Deus, eu estou sozinho nesse navio, eu estou sozinho nesse barco, estou sozinho nessa tempestade. Né? Mas não, Jesus está conosco. E é interessante que ali, em 1 Samuel, quando Davi diz que ele fortaleceu no Senhor, eu imagino assim que ele voltou, talvez Deus parou a mente dele, talvez Deus parou o tempo, parou o sol ali naquele instante, e Davi repensou, meu Deus é poderoso, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu imagino Davi declarando isso no seu espírito. E a Bíblia diz que eles desceram para buscar o que era de direito deles. Ele foi no arraial dos inimigos, não é verdade? Ali ele encontra um homem que era dos inimigos, deitado, doente. Um egípcio. E Davi dá comida para ele, ao invés de matá-lo, ao invés de exterminá-lo, Davi dá comida para ele. Esse egípcio dá direção, dá o GPS de onde estariam as mulheres, os filhos, os bens. E Davi vai ali e reconquista tudo. Deus dá vitória para ele. Por quê? Não é porque ele tinha um exército poderoso, não é porque ele era rei, não era porque ele era o Davi, não é porque isso, por aquilo. É porque ele se humilhou e colocou os olhos no Senhor. Irmão, como diz a palavra do Senhor, eleva meus olhos para os montes. E ali havia vários postes ídolos, vários deuses gregos, deuses de várias nações ali. Mas havia um poste que havia uma tabuleta escrita assim, ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido para muitos que eu estou falando nessa noite. É o Deus que nos criou, é o Deus que enviou o seu Filho Jesus. É o Deus que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então não olha para as dificuldades, não olha para o momento que você passa, olha para o autor e consumador da sua fé. Ah, mas eu estou totalmente sem fé. Peça a Deus que Ele te dá. Isso não é de nós, é dom de Deus. Peça a Deus que Ele nos dá. Peça a Deus que Ele te dá. Você acha que você está sozinho no barco? Você acha que você é o único que está sofrendo, é o único que está padecendo isso? A Bíblia diz, irmãos, Paulo escrevendo uma das cartas, diz assim, que os irmãos ao redor da terra estão passando por aflições. Ele diz isso há 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos. E os problemas continuam. As lutas continuam. As perseguições continuam. Algo que Jesus tinha determinado. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Ele não falou assim, olha, você vai passar por uma prova e depois vai sair ileso e vai conquistar. Não. No mundo tereis aflições. Às vezes nós passamos por uma prova, temos outra prova. Às vezes parece que está tudo bem. Às vezes parece que está tudo em ordem. Mas de repente vem uma notícia, vem algo. Mas Deus não faz nada sem antes revelar aos teus amados, os profetas. Deus não faz nada, sabe por quê? Porque a sua alma começa a borbulhar já. A sua alma já começa a ficar inquieta. E não é o momento de descabelar, de arrancar os cabelos e sair correndo, sair gritando, pular de um prédio, não. É a hora de você voltar para Deus, ajoelhar e clamar ao Senhor. É a hora de você determinar em Deus a sua vitória. Mas sabendo que nós precisamos dar um passo de fé, nós precisamos tirar a pedra que impede o mover de Deus, o milagre de Deus, mas sabendo que tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Amém? Josafá, ele temeu e buscou a Deus. Não que ele não buscasse, não que você não seja homem de Deus, não que você não seja mulher de Deus. Mas tem hora que Deus quer intimidade, Deus quer que você mergulhe mais fundo, não fique só com a água nos joelhos, não. Não fique só com a água na cintura, não fique só com a água nos ombros, não. Se mergulhe mesmo, se mergulhe, se lança. A palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 em diante, diz assim, lança o teu pão sobre as águas. Ele está falando assim, lança todo o teu ser nas coisas de Deus. Lança toda a tua alma.
Lança todo o seu coração. Você acha que Deus quer dividir de você? Qual é o esposo que ama a esposa que quer dividi-la com alguém? Qual é a esposa que ama o esposo que quer dividi-lo com alguém? Quando você ama, você cuida. Quando você ama, você protege. Quando você ama, você supre. E Deus ama que Ele nos protege, que Ele nos supre e que Ele entregou o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Amor, meu irmão, não é sentimento. Amor é ação. Você não fala assim, eu estou amando Deus. Ou você ama ou você não ama. Não, eu amo Deus. Eu adoro Deus. Eu sirvo a Deus. Estou pensando e tal. Não. Toma uma decisão, desce do muro. Toma uma decisão. Toma uma decisão. Se você descabelar, se você falar assim, eu vou chutar o balde, eu vou guardar as redes. É verdade. Os discípulos ali, Pedro e alguns discípulos estavam pescando a noite inteira. E não era eu que ia pescar com meu pai, era simplesmente uma diversão. Não sabe nem se tem que pescar com anzol, com rede, com arpão. Né? Mas eles eram experientes, eram profissionais. A vida inteira eles viveram da pesca, viviam da pesca. E a noite inteira eles pescando, a noite inteira, nada. E de repente Jesus lá na praia dá um toque e fala assim, lança do outro lado da rede. Né? Na verdade, eles desembarcaram e começaram a limpar a rede. Quem já foi em praia, levantou cedo e foi à beira-mar, né? Vê os pescadores voltando com os barcos, abrindo as redes, metros, dezenas de metros de rede e tirando ali, né? Tirando alguns peixes que servem, outros que não servem, não é verdade? Aí vem pedaço de pau, vem pedaço de madeira, vem câmara de ar, vem latinha de alumínio, vem tudo naquela rede. E eles separam. E eu imagino que naquele instante justamente era isso. A noite inteira pescaram, desanimados, frustrados. Você sabe que você batalhar o dia inteiro e não ter dinheiro para levar para casa à noite? Pois é. Frustrados. Né? E a Bíblia diz que eles começaram a lavar a rede e guardar as redes. E o Senhor falou assim, olha, volta ao mar. Quer dizer, não fica esperando aqui não, vai ao alto mar. E lança a rede. E lança as redes. Né? Às vezes nós estamos querendo lavar as redes, nós estamos querendo pendurar a chuteira, né? No popular, me desculpa a expressão, chutar o pau da barraca, né? Não, nada disso. Meu irmão, eu já falei isso na sede muitas vezes. Eu tenho 23 anos de caminhada. Dia 17 de março de 2020, eu completei, pela glória de Jesus, 22 anos de caminhada na presença dele. E a Shekinah, ela completou 21 anos de fundação. Se nós tivéssemos parado há 10 anos atrás, eu não teria visto muitas maravilhas que Deus já fez. Do primeiro dia até os 10 anos, Deus fez muitas maravilhas, e talvez eu podia falar assim, eu estou satisfeito, eu estou bem, vou passar a direção, vou passar o barco para outro, continuar navegando aí, continuar remando. Se eu tivesse parado há 10 anos atrás, eu não teria visto muita maravilha. Se eu tivesse parado há 20 anos atrás, eu também não teria visto muitas maravilhas. E eu ainda não vou parar, porque tem muitas coisas ainda que Deus quer fazer nas nossas vidas, na minha vida, na minha família, amém, no Ministério Shekinah. Amém? Não é uma enfermidade, não é uma dívida financeira, não é uma crise que você esteja passando que vai te parar. Eu passei por muitas crises depois da minha conversão. Depois da minha conversão, eu passei por tantas lutas. Esses dias nós estávamos relembrando aqui fatos que aconteceram na nossa caminhada ministerial. Fatos que muitos não suportariam. Fatos que muitos iam descer da cruz, como diz o jargão, né, do nosso meio, ia descer da cruz e resolver na base da força e da violência. Mas muitas vezes nós tivemos que ceder a nossa capa, a nossa túnica, a nossa face direita, a face esquerda, os ouvidos, a razão, tudo por causa do nome de Jesus, do Evangelho. Então eu digo para você, busque ao Senhor, não desanime. E aí outro ponto interessante, primeiro ponto então, foi a atitude de Josafá de humilhar diante do Senhor e buscar a presença dele.
Segundo ponto, segunda atitude, aqui no versículo 15 em diante, no versículo 3, ele apregoou um jejum. E no versículo 15, e disse, dai ouvidos todo Judá, onde quando ele pregou a jejum, o Espírito de Deus veio no meio da congregação, porque todos estavam reunidos, todos estavam com o mesmo propósito. No versículo 15, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, irmãos, o que a gente precisa acreditar é que tudo que esteja acontecendo ao nosso redor, nós não vamos conseguir fazer. É Deus, é Deus. Nós vamos ficar dormindo, esperando? Não. Nós vamos simplesmente deitar e ficar numa rede até... Não. Se é para jejuar, vamos jejuar. Se é para sair, vamos sair. Se é para voltar, nós vamos voltar. Construir, vamos construir. Se é para derrubar, vamos derrubar. Não vamos ficar parados. É tremendo, porque muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas a gente não quer sair do nosso lugar. Não estou falando do momento que hoje os governantes estão pedindo para ficar mais em casa, né? É interessante, porque você fala assim, mas como é que você sossega numa crise dessa e tal, né? O que eu posso fazer? Irmãos, eu não estou falando de hoje, não. Eu estou falando de quando nós começamos o ministério, a caminhada de ministério, e meus filhos falavam assim, pai, meu filho falava assim, pai, meu tênis rasgou, meu tênis furou. E eu falava assim, filho, vamos orar, porque eu não tenho condições de comprar tênis agora. Daqui a pouco o telefone tocava, eu comprei um tênis para o meu filho. Ô pastor Robson, comprei um tênis para o meu filho e tal, não serviu nele, mas acho que é o número do Henrique, só importa de... Eu falei, não, minha filha, fica à vontade, deixa Deus te usar. Né? Quantas vezes, quantas dificuldades nós passamos? Né? Já chegou ao ponto de pessoas muito próximas falar assim, você não esquenta a cabeça, você parou, você não está esquentando com nada. Eu falava assim, quem está fazendo é Deus, quem vai fazer é Deus, eu não posso fazer mais nada. Porque aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós temos que fazer, que nós podemos fazer, não vamos passar para o outro, não, vamos fazer. Mas aquilo que você já tentou, você já calculou, já imaginou, já colocou no papel, já pensou em tudo e não deu. Agora deixa Deus trabalhar. Sabe por quê? Porque senão você vai arrumar um Ismael para você. Então, deixa Deus trabalhar. Que na hora certa, Isaac vai chegar. Na hora certa, Isaac vai chegar. A tua bênção vai chegar, a sua promessa vai chegar. Em nome de Jesus Cristo. Será que Davi, ele era tudo bem para o lado dele? Para ele escrever o Salmo 37? Ele diz assim no Salmo 37, versículo 4, se não me engano, ele diz assim, descansa no Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. E logo em seguida ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele satisfará os desejos do teu coração. Davi era um camarada que era super perseguido pelos seus inimigos. Há salmos que diz que os inimigos eram tão grandes que já estavam passando no pescoço dele, quer dizer, ele já estava sufocando ele de tal maneira tal que ele não sabia quem ele podia contar. Mas Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai levantar um profeta, uma profetisa para falar com você. Creia nisso. Na hora que as dificuldades estiverem muito grandes, abre o seu coração. Se não der, abre o seu ouvido. Porque Deus está te falando de alguma maneira. Deus quer falar com você de alguma maneira. Então abre os seus ouvidos. Abre os seus ouvidos. Às vezes você está esperando um anjo descer, materializar e falar com você, e Deus está usando uma criança para chamar a sua atenção. Deus está usando a natureza, aquieta a sua alma. Nessa peleja você não tem que pelejar. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por nós. Aleluia. Aleluia. Na terceira atitude que Josafá teve, tremenda. Ele ordenou aos levitas, no versículo 24 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele ordenou aos levitas que louvassem a Deus em voz alta, alta. Alguns chegam assim e falam com você, precisa gritar, Deus é surdo? Não. Mas quando alguém está vendo a sua casa pegar fogo, vai falar assim, gente, me ajuda, minha casa está pegando fogo. Ou você vai começar a gritar, socorro, me ajuda, gente, me ajuda. Se você vê um filho que cai no buraco, você vai, gente, alguém pode me ajudar, por favor? Meu filho caiu no buraco aqui, está afogando ali naquela lagoa, não é verdade? Que isso?
Você vai abrir a boca, você vai abrir a garganta mesmo. Não é mesmo? Outrora você ia para os bailes e ficava gritando ali, cantando alto e tal. Às vezes na presença de Deus você não quer expressar a sua voz. Como esses dias eu falei sobre Bartimeu. Ele começou a clamar de tão alta voz que os próprios discípulos começaram a mandar calar. Você está importunando o mestre. Para de gritar, meu filho. Para de gritar. Ó. Você está parecendo os pentecostais. Né? Maravilha de Deus. E assim vai, irmãos. Quando o Bartimeu começa a clamar, a voz dele ecoa dentro dos ouvidos de Jesus. Imagina Jesus no ouvido um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu imagino que no ouvido de Jesus então foram algumas notas de adoração, algumas notas que tocaram o coração de Jesus. Não é verdade? Às vezes queremos a bênção e ficamos só assim, ó. Vai chover hoje. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que olha o vento, ele nunca cegará. Aquele que fica olhando para o tempo, olhando as coisas mudarem, as situações ficarem boas, nunca vai ter uma colheita. Mas a Bíblia diz, aqueles que levam a semente, gemendo e chorando, voltarão com feixes, com júbilo de alegria. Então não importa o momento que você esteja passando, não importa o momento que você está semeando. Quantas vezes eu falei, meu Deus, parece que eu estou semeando no asfalto. Parece que eu estou pregando para um povo que tem cabeça de melancia. Eu falei isso logo no início do ministério. Porque a gente pregava, Deus mostrando as coisas, e parece que nada entrava na cabeça das pessoas. Aí um dia o Espírito Santo me alertou e falou assim: olha, você não é Deus e você não é Espírito Santo, quem faz a obra sou eu. Simplesmente prega, simplesmente profetiza. Quem faz o milagre é Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O milagre, não o que você quer, mas o milagre que você precisa para sair da situação que você se encontra. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, não há enfermidade que possa parar o coração de um adorador. Enquanto Josafá chamou os levitas, os adoradores, os instrumentistas, os cantores da parte de Levi, ele foi lá na genealogia e trouxe da parte de Levi os levitas e começaram a adorar a Deus. Eles não moveram uma espada, não moveram um carro de guerra, não moveram nada. Enquanto eles adoravam os deuses, desbaratinou os inimigos, de maneira que um começou a guerrear contra o outro. Meu irmão, enquanto as coisas estão difíceis, começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas iam para o templo louvar a Deus. E quando eles estavam indo ali, eles foram presos, aprisionados. Eu imagino que naquele momento onde eles foram abordados ali e levados presos, levados ali e dentro da cadeia, eu imagino que eles não estavam entendendo nada, porque simplesmente fizeram bem, fizeram a vontade de Deus, expulsando o demônio de uma adivinhadora. Agora, como aquela mulher não dava lucro para os seus senhores, eles foram levados presos. Eu imagino que Paulo e Silas um olham para o outro e falam assim: ué, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estávamos indo adorar a Deus? Não estava. Então vamos adorar a Deus, é verdade, vamos adorar a Deus. Hein? E começaram a louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande. Antes de terminar a segunda estrofe, escutaram um terremoto, um barulho de ferro batendo. Ele falou: o que está acontecendo aí? Eram as cadeias sendo quebradas, os cadeados sendo despedaçados, as correntes sendo despedaçadas. E Paulo e Silas estavam totalmente livres. Todos os presos foram abertos. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que da mesma forma que quando o barco de Pedro, dos discípulos, ele encheram de maneira que quase iam a pique. Todos os barcos ao redor, os barquinhos também foram abençoados, porque todos receberam peixe naquela noite. Quando Paulo e Silas foi liberto, que adorava a Deus, os outros presos também foram abençoados e foram livres. Eu quero profetizar
Que quando você adora a Deus, onde há um adorador, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente da retaguarda, todos eles são abençoados por causa da sua vida. Não foi por causa de Faraó, não foi por causa de uma nação mais rica do mundo que o Egito foi próspero. Foi por causa de um adorador no Egito. Ele nunca foi do Egito e nunca será. Ele passou pelo Egito, esteve no Egito. José. Faraó não estava nem aí para o Deus de José, mas ele queria José por causa do Deus de José. Irmão, nós somos profetas e profetisas de Deus nessa terra. Então levante a sua cabeça e comece a adorar. Atitude, buscar a Deus, humilhar. Segundo ponto, jejuar, orar. Terceiro ponto, colocar louvores diante do Senhor. Amém? Hoje você não tem que acender um incenso, você não tem que acender uma vela, você não tem que fazer nada para Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado não despreza o Senhor. Salmo 51. Então quando você ora, quando você louva a Deus, você está acendendo incenso espiritual para Deus. As suas orações, os seus louvores chegam a Deus, chegam nos céus como incenso suave e aprazível às narinas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Ninguém precisou lutar. Nós não temos, meu irmão, que lutar. Nós não temos que entrar na batalha que Deus não quer que nós entremos. Louvor e adoração podem mudar toda a vida de uma família, de uma geração, gerações vindouras e de uma nação inteira. E para encerrar, no capítulo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que eu preguei muito na virada do ano, falei muito no início do ano, 2020, é o ano que nós vivemos. Está escrito, crede no Senhor teu Deus, estarás seguro. Eu sou o filho mais velho, mas quem teve um filho, um irmão mais velho, e pôde contar com ele em qualquer situação, acredito que meus irmãos puderam contar comigo, você está seguro. Quando você tem um colega na escola que é muito forte, que é o bambambam da classe, e você anda com ele, você está seguro. Não é verdade? Mas não, você está bonito quando você anda com Deus. Não é simplesmente você andar com Deus, mas quando Ele anda com você. Porque a Bíblia diz que onde colocares a planta dos vossos pés, Ele te daria por herança. Então é necessário que você ande com Ele e que Ele ande com você. Amém? A mesma expressão que Deus tinha lá no Éden, onde Ele descia do trono dele e andava com Adão. Ele andou com Enoque. Ele quer andar com você, na pessoa do Espírito Santo. Ele está em nós. Estará conosco até a consumação dos séculos. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor teu Deus, estará seguro. E crede nos seus profetas e prosperareis. Não fique acreditando que profeta são alguns que têm um chamado de Deus, um dom de Deus, né, que dizem por aí, dizem muitos, né? Assim diz o Senhor e tal. Não. Profeta é todo aquele que tem a vida separada. É aquele que contém a vida separada, tem aliança com Deus, tudo que ele falar, Deus vai cumprir na boca do profeta, na boca dele, com o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Porque a palavra liberada, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o que apraz ao Senhor. Ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra até a alma e serve para discernir intenções do coração. Deus abençoe a nossa vida.